Olha, se eu fosse o Ancelotti, técnicos de futebol entendem muito mais de futebol do que comentaristas, né? Mesmo os melhores comentaristas esportivos diziam isso, né? Eu me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de conversar com seu conterrâneo Rui Osterman e ele dizia, olha, quando eu converso com um técnico de futebol, e Rui Osterman talvez fosse dos comentaristas o que mais entendia de futebol, de tática e tudo. E quando eu converso com um técnico de futebol, eu aprendo muito, mesmo os técnicos mais chinfrins, porque eles estudam isso, eles entendem da tática de cada jogador e de cada lance. Então, comentar é meio fácil, é uma espécie de diversão nacional. Mas se eu fosse o Ancelotti, eu fazia uma troca geral, aproveitando que o Haiti é uma equipe fraca. Trataria como um jogo-treino. Evidentemente, um jogo-treino que vale pontos. Mas, assim, o Ibanez na lateral direita, um fiasco. Eu não sei de onde sai esse tipo de jogador. Entendeu? Danilo é titular, Breno? Ou não? Hã? Danilo titular ou não? Eu botava o Danilo. Eu também. O Danilo é um veteranão. Ele pode ter dificuldades com times que jogam com maior velocidade e pela esquerda. Ele pode ter dificuldade. Ele é um ex-lateral que foi deslocado já para a zaga, porque é normal, né? O lateral corre muito. Quando o cara vai ficando mais velho e tem a capacidade física dele diminui, mas ele ainda continua jogando em alta intensidade, é normal se deslocar o lateral para a zaga, né? Porque na zaga você fica mais paradão. O Danilo já estava nessa fase de ser deslocado da lateral para a zaga. Está voltando para a lateral, mas ele é um cara que tem mais talento, evidentemente, que o Ibanez, e o Ancelotti não tem opção, ele não tem outro lateral. Tá? Eu manteria a dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e o menino que estava o Douglas, o Douglas Santos estava na esquerda, ele foi um dos que menos decepcionou contra o Marrocos. Jogou ali o seu feijão com arroz e também não tem alternativa, porque o Alexandre é pior que ele. No meio-campo, eu manteria o Casemiro. Pela estabilidade que ele dá ao time, pela liderança e o emocional dos jogadores não deve estar grande coisa. Ter um cara como o Casemiro em campo, numa certa medida, é como ter o Dunga na Copa de 94. Do ponto de vista da liderança sobre o time. O Casemiro é importante para isso. Né? Manteria o Bruno Guimarães, mas trocaria o Paquetá pelo Danilo Santos, pelo volante do Botafogo, que eu gosto muito dele. É um bom jogador, tem mais talento que o Paquetá, tem mais concentração que o Paquetá, é menos folclórico que o Paquetá. Eu também. Eu só queria que ele fosse chamado de Danilo Baiano, é a única questão que eu tenho. Queria que fosse chamado. Então, tá faltando um gentílico brasileiro ali. E no ataque, eu torceria para o Ancelotti ter sem fazer a comparação, é puramente funcional, hein, pessoal? Eu queria que ele tivesse um ataque de Vicente Feola. E quando o Brasil foi jogar contra a União Soviética, depois de já ter feito 2 jogos na Copa de 58, contra a Inglaterra e antes contra a Áustria, meteu no time Pelé e Garrincha. Eu tirava tanto Rafinha quanto, evidentemente, esse Igor Thiago, que é outra coisa que é incompreensível. O Igor Thiago não é titular nem em time de botão. Né? É um centroavante sem qualidade para estar na seleção. Ele é um centroavante para jogar ali pelo Curitiba, pelo Vitória. Pelo amor de Deus. Eu trocava e metia Endrick pelo meio e o Ryan pela direita. E ficava o ataque Ryan, Endrick e Vini Júnior para aumentar a qualidade técnica do ataque brasileiro. Então, essa é a mexida que eu faria para jogar contra o Haiti. Olha, Breno, exatamente. Para não dizer que é a mesma escalação que eu faria, eu teria uma dúvida só entre o Ryan e o Luiz Henrique, mas pode ser o Ryan, até porque dá um outro perfil que talvez reaproxime o futebol, ou a má impressão do futebol praticado na estreia, da coisa do jeito brasileiro de jogar. Aí seria mais o Ryan. Eu prefiro o Ryan. Sabe por que eu prefiro o Ryan do que o Luiz Henrique? Eu acho que o Ryan tem mais valências do que o Luiz Henrique e permitiria a troca de posições no ataque brasileiro.
né? Porque o Ryan é um cara que pode jogar pela direita, pode jogar pelo meio, o Endrick pode cair pela direita, pode cair pela esquerda, o Vini Júnior pode cair pela esquerda e pode vir pelo centro, permite maior mobilidade e concentra mais talento. Não aposta de que com uma formação desse tipo, que é um 4-3-3 revigorado, o Brasil tenha maior possibilidade de armar o jogo, né? Concentre mais talentos individuais e possa melhorar o futebol. Isso não é o time de 58 no jogo contra a União Soviética, né? Evidentemente. Nós estamos falando, mas com material humano disponível, eu acho que é o time que tinha que ser montado. E o Alisson no gol. Também não tem outra opção ali. O Alisson falhou contra o Marrocos. Alisson falhou contra o Marrocos. Ficou ali, não chove nem chora. Faz que vai, mas não vai. Falhou, né? Mas ali, enfim, mas é o que o Brasil tem de goleiro, é o Alisson. Então eu faria essa mexida. Seria um time. Veja, o padrão de jogo não é resolvido pela escalação. Eu acho que o Ancelotti não tem um padrão de jogo. Ele não tem um roteiro e ele está buscando as peças para aquele roteiro. Eu acho que ele está tentando criar um roteiro a partir das peças que tem. Eu acho que isso tem que mexer. Né? Se nós tivéssemos o Neymar em boas condições de jogo, eu meti o Neymar no time, mas isso não está acontecendo. O Brasil precisa melhorar. Quando você não tem padrão de jogo, quando o teu padrão de jogo está desorganizado, você precisa melhorar a qualidade técnica do time. Você precisa ter jogadores bons, os teus melhores jogadores em campo. Porque cabe a eles, é o que o velho Feola fazia, né? Distribuir a camisa. E dizia para a garotada, virem-se. O Brasil tinha, era uma época, claro, que o Brasil tinha 4, 5 super craques. Falar vire-se era... Quando você tem Pelé, Garrincha, Didi, Zito, Djalma Santos, Newton Santos, dizer vire-se... Em outra época... O Filipão, depois, naquela de 2002, disse que o papel dele era atrapalhar muito pouco, né? Se ele não atrapalhasse, ele já estava fazendo grande coisa, né? Claro, isso é claro. Isso é 2002, veja. O Brasil não ganhou, o Brasil não teve facilidades, né? Mas o Brasil tinha o Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, outro Rivaldo, né? Outro padrão. Outro dia eu estava revendo, para melhorar meu estado de ânimo, aquele 4-1 Brasil contra a Argentina, com aquele gol fantástico do Kaká para cima do Messi, lembra? Aquele jogo é maravilhoso. Aquele jogo mais perto da perfeição. É um jogaço, né? Então, e era assim, a exuberância técnica dos jogadores brasileiros. Então, quando você não tem padrão de jogo, você tem que meter as melhores fichas. E eu acho que este time aqui que eu escalei é o que tem as melhores valências, né? Os jogadores mais talentosos. São jogadores da primeira prateleira, como a gente já teve no passado? Não, pessoal. Esses jogadores são bons, alguns até são ensaios de craque, mas é o que temos. Nós não tem outro. Não tem outros melhores. Então, esse time eu acho que conseguiria dar uma boa recuperada na imagem da seleção contra o Haiti e poderia enfrentar a Escócia, que não será um adversário fácil. Porque a Escócia marca duro, tem padrão de jogo, aquele padrão de jogo que a gente conhece da Escócia há 1000 anos, né? E tem ali uns 2 jogadores que podem assustar o Brasil. O McTominay é um, que joga no Nápoles, né? O Robertson, o lateral, que é veterano, mas bom de bola. Então, a Escócia é melhor, portanto, enfrentar o Haiti para recuperar a moral e pegar a Escócia só para decidir a colocação do grupo, né? Pegar essa Escócia. Vendo o que a Escócia também já produziu contra o Marrocos, que daí é uma outra amostragem, daí você tem, né? Isso, evidente. É melhor. Então, está ajudando o Brasil.
enfrentar Haiti, depois Escócia, ajuda o Brasil. E depois, cara, depois você não controla, né? Teoricamente, se você olhar para a trajetória rumo a um possível título, o Brasil enfrenta na rodada de 16 avos, o Brasil enfrenta, teoricamente, o Japão ou Holanda, né? Teoricamente, porque a Suécia, nós aqui não comentamos a Suécia, a Suécia fez uma grande primeira partida e pode surpreender, né? Não, passou o carro, a Suécia passou o carro na estreia também. Pode surpreender. E aí você ter ali o Brasil pegando, vamos dizer, Holanda, Japão ou Suécia. E aí já é difícil. Já começa a estar no limite máximo da capacidade dos jogadores brasileiros. Já começa a estar no limite do que os jogadores brasileiros. No limite que a capacidade dos jogadores brasileiros, no limite da capacidade da seleção brasileira. Né?